Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um estudo semanal da nossa lição da Escola Sabatina. Você está no Escola Sabatina Online. Eu me chamo Anderson e nós temos um encontro marcado semanalmente para estudar a lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos, terceiro trimestre. Hoje nós estaremos falando a respeito de um tema fantástico, então deixa o like, compartilhe esse vídeo, nos ajude a ter mais relevância com esse conteúdo e a chegar a mais pessoas, assim mais vidas serão alcançadas. A lição de domingo, agora nós entramos na parte do discipulado, na lição 7 e agora apresenta claramente com o tema Vendo Claramente. Esse é o tema da lição, porque a primeira parte da lição ela é voltada para um milagre que Jesus fez a partir do capítulo 8, versículo 22. Milagre ou parábola, mas está para como a lição nos leva a entender, uma parábola que Jesus contou a respeito de um homem de Betsaida que ele era cego. E Jesus precisou fazer duas ações para que aquele homem pudesse ser restaurado a sua visão. Uma coisa meio incomum, né? Geralmente Jesus falava, ou alguém tocava em Jesus, ou Jesus apenas tocava uma vez na pessoa e literalmente ela era curada de todos os seus males. Então a gente já viu em várias vezes essas ações. Só que no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, diferente de Mateus, João, ali e o próprio Lucas, Jesus, ele nos leva a entender que teve duas ações feitas. A primeira ele gospe nas mãos, toca nos olhos daquele homem e ele ainda vê uma visão meio embaçada. Então, novamente, Jesus agora toca nas suas mãos, toca com as suas mãos os olhos dele e esse homem agora passa a enxergar claramente. Outra coisa que mostra na lição é Jesus pegando na sua mão e conduzindo aquele homem, conversando, entendendo a sua realidade, tendo compaixão e empatia. Uma das características vitais na vida cristã. Se você perceber, cada gesto que Jesus estava fazendo era meio que um ensino para que os discípulos vissem o que vocês precisam fazer é isso, preste atenção. Mais importante do que dar o que a pessoa precisa ou necessita é entender porque ela precisa e se colocar no lugar dela. Compaixão é muito importante. E a lição ela nos leva a uma coisa muito interessante que eu achei fantástico. É que diz assim, essa ação de Jesus não significaria que ele tinha menos poder ou menos capacidade ou estava limitado. Mas às vezes nos lembra, e Jesus quer nos passar isso, que a lição trouxe, eu achei ponto crucial, que certos milagres e certas coisas, mesmo com Deus, leva tempo. A gente está muito acostumado que seja feita a sua vontade no tempo de Deus, mas literalmente a gente é muito ansioso, agoniado, a gente quer que as coisas sejam na nossa hora, no nosso tempo e como a gente quer e na hora que a gente quer. Mas você percebeu que as coisas de Deus, às vezes, leva-se tempo. Mesmo Jesus explicando a respeito disso no sentido de que teve dois gestos para que esse homem fosse curado, ele foi curado, mas houve um tempo. Então vai haver pessoas que vão ser convertidas com menos tempo que outras. Vai haver milagres que vão acontecer na minha vida rapidamente. Ou tem coisas que não vão acontecer. Ou tem coisas que podem acontecer lá na frente. Mas a gente não pode perder a visão do objetivo. De quem está no controle das coisas. Por mais que não pareça aqui e agora. Com Deus acontecem as coisas. Deus não deixa nenhuma resposta. Ou uma pergunta sem resposta. Não deixa na verdade nenhuma pergunta sem resposta. E agora a gente chega na parte ali em que Jesus, misturando com isso, ele começa a falar com seus discípulos a respeito da cruz, da sua breve, no caso, atitude que ele teria que tomar, que era ser entregue voluntariamente como cordeiro que tira o pecado do mundo, mostrando a eles a visão também a respeito do que eles precisariam fazer nas suas pregações, na sua vivência, que eles precisariam aprender para que isso fizesse parte do seu crescimento, para que eles entendessem as obrigações de aceitarem viver com Jesus. Porque esse capítulo aqui também ele fala muito a respeito da gente entender o nosso papel. E Jesus estava tentando dizer para os discípulos que eles tinham uma missão importante, que eles estavam envolvidos com aquilo. Eles não eram só telespectadores que estavam assistindo, o mestre está fazendo, está falando, vamos ficar em silêncio. Não, Jesus queria envolvimento deles, para eles serem cooperadores e entenderem que eles estavam ali para agregar, e eles eram importantes para a obra de Deus ser concluída. E aqui eu achei interessante que a lição fala assim a respeito, professores gostam de fazer perguntas. Essas são a chave para desbloquear o aprendizado dos alunos. E Jesus ele faz três perguntas, no caso ali, que eu achei interessante. A primeira, Jesus perguntou sobre sua identidade. Algo que ele nunca tinha perguntado antes. A lição aponta que Pedro foi, depois dos demônios ali, foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Messias.
A segunda ali, ó, foi Pedro, que foi a primeira pessoa a ser, não foi possuída por demônios, que reconheceu quem era Jesus, como eu falei agora. E a terceira, após essa revelação de quem era Jesus, ele começou a explicar onde estava indo. Que era o quê? Agora ele começou a explicar o plano da redenção. Até então, os discípulos achavam que Jesus era um revolucionário, que Jesus estava estabelecendo um reino físico, que Jesus estava fazendo ali, formando seguidores para formar talvez uma nova nação, uma nova tribo. Mas agora, quando Jesus começa a explicar esses detalhes, ele começa a dizer: a nossa luta não é física, é espiritual. Ele começa a explicar para os discípulos que fala sobre um reino, mas não um reino da terra, mas um reino celestial. Ele começa a falar da grande missão deles, que é mais do que só curar, só alimentar o faminto, só dar água ao sedento, que era literalmente libertar a humanidade da opressão do pecado. E aí entra uma das partes mais importantes que a gente precisa entender, que a lição ela tem nos apontado, que quando Jesus fala tanto para os discípulos ou fala para muitas pessoas ali, mas principalmente para os discípulos, não falem para ninguém que eu sou o Messias. Porque hoje em dia, na era que a gente vive hoje em dia, muitas coisas são usadas de forma errada. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem pessoas que brincam com a verdade, que brincam com as coisas de Deus, e isso tem descredibilizado as coisas sagradas. Aqui, por que não era importante que a lição aponta e Jesus enfatizou: não contem que eu sou o Messias? Porque naquele tempo, naquele período bíblico, a palavra Messias, ou no caso Salvador, que viria, porque os fariseus, os israelitas daquela época, enfatizavam nas profecias de Isaías sobre esse nascimento desse Messias. Era usado como um ato político, um ato de poder, um ato de opressão. E isso tirava o foco das coisas espirituais, tirava o foco do que realmente era a missão messiânica de Jesus. E Jesus não queria que isso atrapalhasse. E olha só que interessante, era usado de forma política. Por isso que Jesus pede para que a sua identidade fique em silêncio, para que ele possa cumprir sua missão sem desvios, sem atrapalhar, porque às vezes, na ânsia de tentar ajudar, a gente atrapalha. Quantas vezes será que às vezes o silêncio preciso, o falar o certo de Jesus, mostrando a verdade certa, sem embasamento ideológico, sem embasamento político, sem se apoiar em tradições, não é o melhor caminho? Hoje em dia a gente vive uma sociedade muito poluída. Todo mundo quer usar Deus, usar a palavra de Deus, usar Jesus, mas usando o seu Jesus, usando os seus critérios, usando os seus argumentos. E Jesus quer apenas que a gente fale dele, por ele e das coisas dele. Não acrescentando coisas mais, não tornando Jesus político, mas tornando Jesus humano, não tornando Jesus ali como sendo um carrasco, como alguém que vai vir nos punir, como alguém que vem trazer castigo, opressão. Mas a gente precisa pregar de um Deus que vai trazer justiça e amor, que o amor é a justiça. Então que Deus possa nos ajudar a entender esses papéis importantes que a lição no decorrer desse dia nos ensinou. E a gente precisa ver mais claramente as ações como um todo, entendendo o processo das coisas que acontecem, entendendo o chamado ao discipulado e reconhecendo quem é o Messias, mas em contrapartida, o que a gente faz com a verdade que a gente conhece. Muito mais que saber é como a gente fala, como a gente vive. Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos pelo estudo que estamos tendo. Que essa lição alimente a nossa alma, que a gente veja claramente o teu plano, propósito para nossas vidas e que possamos crescer a partir disso. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.